Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, misericórdia e o grande amor de Deus estejam presentes em cada vida, em cada coração. Mais uma vez, felizes aqui, porque temos a presença daquele que por nós morreu na terrível cruz do Calvário. Graças damos a esse Senhor tão maravilhoso por sua salvação em nossas vidas, pela fé que nos deu e por toda a graça que há. Nós estamos na nossa quarta conferência e temos como tema tudo pela graça. Porque de fato é tudo pela graça. Todas as coisas são pela graça. E a nossa salvação, nosso maior dom, o nosso maior presente é também pela graça. E temos tido a alegria de receber ministrações muito impactantes que têm falado muito ao coração de cada um de nós, de maneira assim muito específica, muito apropriada. E o Senhor tem usado com grande ousadia e com grande poder o seu filho, reverendo Ludgero. Reverendo Ludgero é um amigo da igreja, já conhecido de todos. Esta não é a primeira vez que ele está conosco e não será a última. Haverá outras vezes também, reverendo. Em outra ocasião, trará sua esposa, ela que está prestes a lançar seu livro. Eu já comecei a leitura. E ela trata sobre feminismo. Reverendo Ludgero tem o seu livro exposto ali. Os irmãos que ainda não adquiriram, ou mesmo aqueles que já adquiriram, têm a oportunidade de fazer a aquisição para presentear. E assim também cooperar com o ministério do nosso querido irmão. Reverendo Ludgero, todos conhecem bem, foi pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por 41 anos, escritor, conferencista nacional e internacional, e tem nos honrado com sua presença, mercê da graça do Senhor também em sua vida. Reverendo, o senhor fica à vontade, o púlpito é seu, e estamos aqui para ouvi-lo, que Deus o abençoe. Irmãos queridos, sempre um privilégio poder estar aqui com os irmãos, como o reverendo Jailson acaba de dizer pela quarta vez. E cada vez que eu chego, eu gozo de uma alegria especial. Essa igreja é extremamente gentil, carinhosa, que me recebe com tanto amor. Tem sido muito bom para mim estar aqui com os irmãos. Como o reverendo disse, tenho estado aqui e os laços que tenho para com o pastor desta igreja só se aprofundam. Tenho por ele grande respeito. O reverendo Jailson tem se tornado para mim um modelo de pastorado, modelo de homem, modelo de resiliência, enfrentando lutas homéricas, mas pela graça de Deus, todas elas a cada instante mais e mais vitoriosas. Portanto, reverendo Jailson, estar aqui participando destes momentos aí, desta quarta conferência, é motivo, portanto, para estreitar os laços de amor, de carinho, de amizade, de respeito para com esta igreja e para com o seu pastor. E também o laço que agora estreitei de uma forma muito especial para com o reverendo Kleber, que é hospedado na casa dele. E eu sei que ele faz um cafezinho muito gostoso, né? Então foi bom estar ali na casa do reverendo Kleber também. Como o reverendo Jailson falou, eu tive o privilégio de pastorear a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, foi a minha única igreja. Cheguei lá em 1976, menino de tudo, e lá eu só saí depois de 41 anos de pastorado. Foi um momento muito feliz da minha vida também. E vivi num momento muito auspicioso de nossa igreja, visto que
a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte acabou se tornando um modelo de plantação de novas igrejas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, nós éramos um único presbitério, com 13 igrejas, na grande Belo Horizonte. E quando deixei o pastorado da primeira igreja, nós já éramos 222 igrejas. E algumas vezes me pediram para que eu fosse preletor de congressos de plantação de igreja. Aí eu dizia assim, não convide não, que eu não tenho a menor ideia. Não sei como aconteceu. Nesses 41 anos, a primeira igreja plantou 84 igrejas. E de fato, foram situações assim que não tiveram a menor ideia de uma estratégia. Deus foi produzindo aquilo que Ele quis produzir e nós tivemos a bênção de viver esse instante que se tornou para a Igreja Presbiteriana do Brasil um bolsão de crescimento de nossa denominação, pela graça de Deus. Tive o privilégio também de assumir algumas responsabilidades na Igreja Presbiteriana, num momento difícil de nossa denominação, quando tivemos que romper as relações com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, visto que essa denominação se tornou uma denominação apóstata, que passou a ordenar homossexuais, lésbicas, uma situação muito difícil. E tudo isso caiu sob minha responsabilidade, porque naquele momento eu era o presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas e também secretário executivo do Supremo Concílio de nossa igreja. Então os irmãos podem imaginar como foi a luta que nós enfrentamos. Alguns me amaram e outros me odiaram, né? Então algumas pessoas quando falam a respeito, Lugero, esse eu conheço. Então, aí são situações que a gente vive na Igreja Presbiteriana e pela graça de Deus nós estamos aqui. Eu já não sou mais pastor de uma igreja local, pedi ao presbitério de Belo Horizonte que me liberasse, mas o presbitério achou por bem não me dar liberdade para tratar de meus assuntos particulares. Eu continuo pastoreando, mas agora sob a responsabilidade que presto ao presbitério como pastor pregador itinerante. E eu estou aqui então, nessa categoria de um pastor pregador itinerante. E faço com um gosto imenso. E me alegra especialmente quando venho assim a igrejas como esta, né? Que me tratam com tanta gentileza, com tanta camaradagem. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos hoje. Parece que todos os textos que foram lidos durante este momento de culto, todos eles estavam relacionados à carta, na verdade ao sermão, porque a carta aos Hebreus não é propriamente uma carta, é um sermão, escrito provavelmente, alguns acham que foi por Apolo, eu imagino que deve ter sido escrito pelo apóstolo Paulo. Então, no capítulo de número 12, eu quero convidar aos irmãos para que leiamos a partir do versículo de número 21. Talvez um dos textos mais densos das Sagradas Escrituras, que nos dizem o seguinte: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos,
e a igreja, a Universal Assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Senhor, a única coisa que podemos fazer depois de lermos este texto por nós mesmos é diminuir o impacto da tua palavra. Por esta razão, ó Deus bendito, te imploramos pela tua graça, que esta palavra fale poderosamente ao nosso coração e que saiamos daqui, ó Deus, com a convicção plena de que estivemos efetivamente na tua presença. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, evidentemente existem textos, certos textos das Sagradas Escrituras que são para nós algo que nos chamam a uma realidade que nós ficamos pura e simplesmente estonteados. Porque são realidades supremas. Falam a respeito de coisas efetivamente superiores, muito além daquilo que nós sequer possamos compreender. Coisas altíssimas, realidades, portanto, sublimes. E, na verdade, meus irmãos, de alguma forma, assim como nós ultrapassamos os limites das portas deste templo e adentramos a esta assembleia sagrada, solene, neste momento de culto que nós prestamos a Deus, temos que reconhecer algumas realidades de caráter espiritual, que Deus não tem adoradores voluntários. Nenhum adorador aqui entre nós veio por conta própria. De uma forma que nós não podemos sequer entender o Espírito Santo de Deus agindo de uma forma suave, gentil, quase que imperceptível no nosso coração, mas de uma forma poderosa, nos trouxe aqui na noite deste dia. Portanto, meus irmãos, talvez nós não tenhamos aquilatado, não seja propriamente parte do nosso raciocínio, aquilo que nós estamos fazendo aqui na noite deste dia. Nós deixamos, meus irmãos, para trás, quando ultrapassamos os umbrais destas portas, nós deixamos para trás o profano e adentramos num ambiente sagrado,
fica para trás o natural. E nós começamos, a partir deste momento, a encarar o sobrenatural, que não é parte propriamente do nosso métier, daquilo que é comum a nós, porquanto nós estamos aqui diante de algo que é pura e simplesmente incomum. Não viemos aqui como uma mera assistência. E por essa razão, meus irmãos, não há pecado maior do que aquele que seja, como de alguma forma, a resistência nossa das influências contemporâneas que nos afastam do culto que é prescrito por Deus. Culto não é coisa nossa. Culto é prescrito por Deus. Deus determina na sua palavra. E por esta razão o culto é um ato sublime. Mas ainda assim é um ato central. Em outras palavras, o que estamos fazendo aqui neste momento, na noite deste dia, exatamente nessa assembleia solene, sagrada, reunida aqui pelo Espírito Santo de Deus, é o ato mais central, mais sublime. Não existe outra coisa mais importante que poderíamos fazer em qualquer momento da nossa vida do que aquilo que estamos fazendo agora. A igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra está neste momento reunida no pequeno grupo que é chamado para esta congregação. E de alguma maneira, irmãos queridos, o culto nos molda. O culto molda em nós a varonilidade de Cristo. Na verdade, meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui, alguma coisa acontece no sentido de sermos adornados de uma maneira especial, como a noiva do Cordeiro. Ao nos reunirmos aqui, o Cordeiro, o noivo por excelência, nos traz para adornar a Ele, a sua noiva, que somos nós. Portanto, o culto nos molda. Ou então, se o culto não é isto que efetivamente a palavra de Deus prescreve, o culto passa a ser uma outra coisa. E ao invés de nos adornar, conforme o modelo por excelência que é Cristo, nos torna ainda mais pagãos. Não há neutralidade. Não há culto neutro. Tal como a celebração sublime do culto, que é a ministração da ceia do Senhor, que é o centro do culto. Por isso que Calvino entendia que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor em todo o ajuntamento, porque na ceia do Senhor nós somos alertados a examinarmos-nos a nós mesmos atentamente, para que aquele momento seja um momento de bênção e não de maldição. Porque existe essa possibilidade também. Por essa razão, meus irmãos, prestem bem atenção. Nós estamos aqui diante do sagrado. Nada aqui no culto que rendemos a Deus é neutro. Vocês não vieram a um teatro. Vocês não estão assentados aqui para participarem de um programa como se fossem mera assistência. Não! Ou nos amoldamos, ou na verdade participamos deste culto prescrito por Deus, ou então Deus rejeitará o que pretensamente ofereçamos a Ele. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler
o qual nos deixa simplesmente boquiabertos, maravilhados, estupefatos, é que nós somos apresentados a realidades de dois cultos. Dois cultos que são, num certo sentido, díspares e, num outro sentido, semelhantes. É o culto no Monte Sinai, descrito, portanto, pelo pregador, que é o pregador do livro, do sermão aos Hebreus. Ou então, o outro culto que é aqui apresentado é o culto no Monte Sião. Aqui, meus irmãos, é descrito o culto como a celebração mais importante do que qualquer outra atividade sobre a face da terra. Então não se iludam. Sairemos daqui abençoados ou amaldiçoados? Bênção ou maldição? Aqui Deus nos constrói segundo a imagem do seu Filho, ou nos destrói, reservando-nos a insignificância. Ou adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, ou então nós haveremos de adorar o bezerro de ouro. Mas pode ter certeza de uma coisa: adorar ao Deus vivo e verdadeiro é trazer para nós significância. Mas adorar o bezerro de ouro, vocês se lembram? O bezerro de ouro é transformado pelo próprio Deus. Há uma ordem da parte de Deus que se transforme aquele bezerro de ouro em pó de ouro. Então todo Israel de Deus tem que beber aquele pó, comer aquele pó, para transformar, de alguma forma, em excremento humano. Veja só o que nos diz o texto. O Monte Sinai, onde Deus revela a sua lei, depois do povo ter sido mandado se purificar pela lavagem das suas roupas. Preste bem atenção. Até mesmo a maneira como nós nos vestimos para participarmos do culto que prestamos a Deus importa. O apóstolo Paulo escreve isto recomendando ao seu jovem pastor, um evangelista dele, seguidor do apóstolo Paulo, para que na igreja de Éfeso as mulheres se vestissem com modéstia, para que pudessem participar do culto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque até mesmo a nossa maneira de nos vestirmos importa para Deus. Nada é tomado de coisa de somenos. Os homens levantem mãos santas, sem ira. E se porventura você veio aqui para adorar a Deus e traz no seu coração ira, traição, pode ter certeza, você não sairá daqui neutro. Qual deve ser o comportamento masculino? Qual deve ser o comportamento feminino? Nada, absolutamente nada é deixado de lado. As mulheres têm uma forma peculiar de adorar. Os homens têm uma forma peculiar de adorar. Todos os detalhes, portanto, são deveras importantes. Afinal de contas, nós estamos aqui para encontrar com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Altíssimo que é tremendo. Súplicas, orações, intercessões, ações de graças,
Portanto, se refere, conforme diz o apóstolo Paulo no segundo capítulo da carta a Timóteo, ele está se referindo ao ambiente no qual nós nos aproximamos da presença de Deus. O fato é, o culto no Monte Sinai é cercado das leis de Deus. Os seus soleníssimos mandamentos, mandamentos que foram dados a Moisés. E num certo sentido, meus irmãos, tudo aquilo que é sombra, ainda assim, é apavorante. Nós não estamos aqui diante de um ser qualquer. Nós estamos aqui diante do Criador do universo. Este não é um momento casual. A montanha ardia em fogo. Tudo era escuridão. Trevas cercavam aquele lugar. Tempestades de causar grande pavor. Clangor de trombetas. Palavras tais que aqueles que ouviam imploravam para que elas não fossem proferidas jamais. Todo o culto, portanto, no Antigo Testamento, meus irmãos, símbolos, sinais, modelos. O culto no Antigo Testamento tem mais impedimentos, ninguém pode se aproximar levianamente, porque, na verdade, meus irmãos, o átrio é estabelecido desta forma. No centro do átrio, os sacerdotes, para adentrar no santo lugar, ou então ir para o santo dos santos, somente o sumo sacerdote. E uma vez por ano, os homens mais afastados, no átrio dos homens, as mulheres mais afastadas ainda, no átrio das mulheres. E aquilo que Jesus, então, se levanta, na verdade, com o seu coração, trazendo grande temor àquilo que ele fala, aquilo que ele faz, porque o átrio dos gentios está agora ocupado pelos vendilhões. Ninguém canta. A congregação não canta. Quem canta são os sacerdotes, os 280 cantores, cantam em consonância, um coral com outro coral. Os instrumentos, somente os instrumentos sagrados, todas as coisas meticulosamente determinadas por Deus. O culto é totalmente impeditivo, ninguém pode se aproximar. O cordeiro é imolado. E o cordeiro, quando é imolado, meus irmãos, há alguma coisa de espanto, porque há o derramamento do sangue. Irmãos queridos, quando Salomão dedica o templo que ele edificou a Deus, milhares de cordeiros foram imolados, touros foram imolados, os sacerdotes ficaram empapados em sangue, pisaram em lama de sangue. E meus irmãos, podem ter certeza de uma coisa: nenhum daqueles sacrifícios perdoou pecados. O próprio escritor aos Hebreus nos afirma que aqueles sacrifícios todos, todo aquele sangue derramado, pura e simplesmente suspendeu a punição. Até que num determinado dia, quando veio em direção às barrancas do Rio Jordão, de longe, João Batista, o último dos profetas, olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meus irmãos, os átrios do Antigo Testamento são átrios impeditivos. Sacerdotes,
sumos sacerdotes, homens, mulheres, cantores, instrumentos de Davi. Mas preste bem atenção. Há aqui neste texto um ponto de passagem. Existem certas palavras na Bíblia que são tão pequenininhas que parecem ser insignificantes, mas elas são importantes. Por exemplo, a palavra mas, porém, todavia, não obstante. Porque o escritor aos Hebreus coloca essa palavrinha. Palavras benditas, a partir deste instante, são apresentadas. Quando ele diz, mas, chegamos ao Monte Sião. E aqui, meus irmãos, prestem bem atenção. É um ambiente, o locus clássicos da adoração, onde Deus nos conclama a adorá-lo. Ele nos convidou aqui, para que na noite deste dia, nós ouvíssemos essa palavrinha. Mas, porém, todavia, somos parte, portanto, desta Assembleia Sagrada. Irmãos queridos, prestem bem atenção. Nós estamos diante de realidades espirituais que nós não temos a menor condição de aquilatar. Não conseguimos, não sabemos, não temos a menor ideia de saber quem é Deus. Deus é maior do que todas as nossas considerações. A nossa mente é finita. Nós estamos aqui diante do infinito. Grande parte dos atributos de Deus, dos traços do seu caráter que são apresentados nas Escrituras, são pela negativa, porque nós não conhecemos a positiva. Estamos aqui, portanto, meus irmãos, boquiabertos. No entanto, as Escrituras nos dizem o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estamos, portanto, diante da cidade do Deus vivo. Este momento nos envolve. Nós chegamos, meus irmãos, diante da realidade daquilo que as Escrituras chamam de Jerusalém celestial. Jerusalém desceu até nós. E, portanto, meus irmãos, há uma coisa extremamente importante. Nós temos aqui entre nós cidadania. Nós somos cidadãos desta cidade. Somos cidadãos e concidadãos uns com os outros. Somos de uma nova nação, de uma nova pátria. Nós somos um novo povo. Nós somos, na verdade, meus irmãos, um novo universo, porque no meio do universo, Deus chama o seu próprio universo. E prestem bem atenção. Doutrinas que são simplesmente maravilhosas são apresentadas aqui. Primeira doutrina, a doutrina da justificação. Em outras palavras, é Deus nos dizendo, na doutrina da justificação, saia da cadeia, saia da escravidão, livres agora. Mas, meus irmãos, prestem bem atenção, essa é a primeira doutrina de um imenso desenrolar de outras doutrinas maravilhosas, porque imediatamente Deus está nos dizendo o seguinte, não somente justificação, adoção.
A partir desse instante, nós não estamos pura e simplesmente livres das prisões. A partir desse instante, nós estamos sendo recebidos nos átrios do palácio. Deus nos convida como filhos adotivos. Preste bem atenção. Você sabe muito bem que Deus só tem um filho natural. É o Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus. Mas nós somos não propriamente filhos naturais, mas nós somos filhos adotivos, mas somos tratados como se fôssemos filhos naturais, tal qual o status do filho natural. É como se Deus estivesse dizendo para nós dessa Assembleia Sagrada e Solene: entrem, entrai, portanto, para o reino que vos está proposto. Irmãos, há alguma coisa aqui que nós não vemos? Você percebe que os templos pagãos é tudo visual. Você entra dentro de um templo pagão, você vai encontrar estátuas, artes que mostram alguma coisa para atingir a retina dos nossos olhos. Mas aqui a gente entra, não tem nada aqui. Qual é a arte disso tudo? Sabe por quê? Porque o templo aonde Deus nos convida agora, nesta nova fase da Igreja de Cristo, é o templo onde tudo se crê, ainda que nada se vê. E é interessante, meus irmãos, que muda a tônica. Não é ver para crer, mas é crer para ver. Você sabia? Você tem consciência de que aqui as hostes incontáveis dos anjos nos cercam? Eles estão boquiabertos, conforme diz o apóstolo Pedro. Eles estão simplesmente maravilhados. Como pode? Boquiabertos. Como Deus pode conceder ao seu povo aqui reunido tão grande salvação? Nem eles receberam tão grande salvação. Porque você sabia que quando os anjos caíram do seu status, eles caíram por si mesmos, se transformaram em demônios. Não há salvação para os demônios, porque caíram por si mesmos. Mas de repente os anjos estão maravilhados, boquiabertos. Eles olham para nós e eles dizem: como Deus se manifestou no meio do seu povo. Porque no meio do seu povo, Ele mostrou um novo mediador. Nós caímos por um mediador. Assim que Adão cometeu o seu pecado, o pecado original, ele nos contaminou a todos. Culpa e corrupção. Mas, meus irmãos, Deus estabeleceu um novo mediador, um segundo Adão, que veio, deixou a glória do seu Pai e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, e todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no seu nome? Você crê no nome de Jesus? Então, irmão e irmã querida,
Jesus é o seu mediador. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele comprou para si um reino de sacerdotes que somos nós. O seu sangue derramado não tornou possível a salvação. Preste atenção. Não! O seu sangue derramado tornou certa a nossa salvação, porque ele morreu pelos eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo. É por essa razão que Pedro está dizendo na sua primeira carta, lá no capítulo de número 1, que os anjos estão agora pura e simplesmente boquiabertos. Essa é a Assembleia Universal. Nós fazemos parte da Assembleia Universal, de todos os crentes que juntamente conosco adoram a Deus. Nós estamos aqui neste pequeno grupo, porque Deus decidiu nos trazer aqui neste pequeno grupo, mas nós fazemos parte de uma Assembleia Universal da Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Veja, portanto, meus irmãos queridos, aonde nós fomos colocados. E se isso não bastasse, sabe quem está aqui conosco? Jesus. Ele jurou que estaria conosco. Você acha que Deus recebeu o seu cântico quando você cantou, porque você cantou bonito? Eu sou cantor de ópera. Cantei ópera durante 40 anos. Sou tenor lírico. E você imagina que Deus aceitou o meu cântico porque eu sou um cantor de ópera? Jamais! Deus aceitou o meu cântico, conforme diz o escritor aos Hebreus, porque Jesus cantou no meio da congregação. Alguns dos cânticos eu não sabia a letra, eu balbuciava alguma coisa ali, mas eu vi a boca de vocês abrindo, e Deus aceitou o cântico de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus cantou na boca de vocês. Você acha que Deus aceitou a sua oração, a oração do presbítero, do pastor, porque ele orou bonito, porque ele discursou bonito? Jamais! Irmãos queridos, prestem bem atenção. Como é que você termina a sua oração? Ao terminar a sua oração, você tem 2 améns. Em nome de Jesus, que é o amém de Deus. E ao amém de Deus, você, após o seu amém, em nome de Jesus. Amém? Sabe por que Deus aceitou a sua oração? Porque Jesus orou na sua boca. Preste bem atenção, queridos, nós temos uma grande dificuldade de aceitarmos, de entendermos espiritualmente aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do culto que prestamos a Ele. Nós não devemos nos esquecer jamais da misteriosa transação ou da transcrição que aqui ocorreu ao entrarmos neste edifício que foi consagrado como templo ao Senhor. Nós deixamos para trás o profano, nós entramos no ambiente santo. Nós deixamos o secular e adentramos o ambiente sagrado. Nós deixamos para trás o comum e nos envolvemos aqui em profundos mistérios.
Aqui, meus irmãos, não é propriamente, apesar da gente estar pisando no chão, aqui não é o terreal, aqui é o celestial. Há entre nós alguma coisa que nós não temos ideia. É por isso que os teólogos chamam isto que eu vou mencionar de união mística. Nós somos parte do mesmo corpo. E nesta união mística, amplamente difundida pelas Sagradas Escrituras, nós encontramos, por exemplo, na ceia do Senhor, quando somos recomendados a discernir o corpo. Paulo não está falando a respeito dos elementos da ceia. Ele está falando a respeito do corpo. Nós temos que discernir o corpo. Em outras palavras, nós temos que minimamente esperar uns pelos outros. Nós nos reunimos aqui e, irmãos queridos, pode ter certeza de uma coisa: somos chamados a não menosprezar os membros uns dos outros. Quantas vezes, irmãos queridos, menosprezamos o corpo ao trairmos o nosso irmão? Menosprezamos o corpo ao falar mal do nosso irmão? Há uma união mística entre nós, não é não? Há uma união entre aqueles que estão assentados ao nosso lado. E é engraçado, não é? Eu fui pastor de uma grande igreja. E de vez em quando eu olhava do púlpito e eu via a Dona Maria. Provavelmente uma das mulheres mais pobres da nossa igreja. Ela era a cozinheira do nosso acampamento. E ela sentava do lado do Simval, um dos homens mais ricos do Brasil. E aí então vi muitas vezes esse irmão rico e poderoso olhar para o lado e chamar a Dona Maria de minha irmã. A gente se senta ao lado um do outro e nós participamos desta união mística de todos os santos, de todos os crentes, de todos os lugares, daqui e de todas as épocas. Um só corpo em Cristo. Eis o que cremos, eis o que confessamos. Provavelmente você se lembra do credo apostólico, quando confessamos: creio na comunhão dos santos. Um só povo, uma só raça, um só corpo. Aqui está a Assembleia Universal. Aquilo que fazemos juntos, nós cantamos a uma só voz. As orações que fazemos aqui, meus irmãos, ninguém que orou publicamente aqui orou pessoalmente, orou em nome de todos. A mensagem que proclamamos, pode ter certeza, quando você lê, por exemplo, os documentos originais de nossa igreja, lá da Assembleia de Westminster, que afirmam categoricamente que aquele que se levanta para ser o orador, ele nada mais é do que a voz do próprio Senhor Jesus Cristo. A mensagem que proclamamos, portanto, estamos, portanto, meus irmãos queridos, participantes que somos
da igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e que estão aqui agora conosco, e nos contemplam. Você sabia disso? Era isso parte da sua consciência? O culto jamais foi desenhado, portanto, para uma geração. Jamais. O culto jamais foi desenhado preso a uma determinada cultura. O nosso culto não é brasileiro. Os grandes debates sobre a teologia do culto estão presos ao fato de que o culto que prestamos a Deus ultrapassa questões raciais, vai para além das questões sociais, nem mesmo atendem preferências pessoais. É o culto do jeito que eu gosto? Jamais! Não existe culto para a juventude. Essa ideia tola do culto para o culto infantil. Que tolice! Irmãos, estamos aqui diante, portanto, dessas realidades. E finalmente, para terminarmos, conforme eu já disse, Jesus está aqui. Porque este texto maravilhoso da santa e bendita palavra de Deus nos diz algo para aprofundar as nossas convicções. Não aquilo propriamente que eu vejo, porque Jesus não se dá a conhecer visivelmente. Ninguém pode desenhar o rosto de Jesus. Ninguém sabe. Mas, meus irmãos, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está aqui conosco. Chegamos à presença de Cristo. Cristo está aqui. Ele está aqui, irmãos queridos, revestido de glória e de majestade, vestido de nuvens, como de um manto. Portanto, irmãos, os céus desceram até nós, não desceram? E Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e compaixão, decidiu nos receber aqui e fazer o seguinte: não nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos, mas de acordo com a sua terna graça, bondade e compaixão. E Ele está olhando para você e dizendo através da boca do seu servo na noite deste dia: filho meu, dá-me o teu coração.